Eu estou muito feliz hoje, graças a Deus. Cara, é tão poderoso quando nós estamos num ambiente como esse, né? Nós estávamos ali atrás, agora há pouco, antes de começar o culto. Então, a palavra que o Senhor trouxe no nosso coração, naquele ambiente ali atrás, um pouquinho antes da gente iniciar aqui o culto ao Senhor, nós estávamos ali reafirmando o nosso compromisso com a verdade da palavra de Deus. Nós estávamos ali reafirmando o nosso compromisso em sermos um. Estávamos ali recordando exatamente onde nós estávamos. Alguns, eu disse, há 20 anos atrás, alguns daqueles que estavam ali estavam nascendo. Outros já estavam por aí no mundo, passando por algumas coisas terríveis talvez. E olha só, o Senhor com a sua bondade e misericórdia nos resgatou daquele lugar onde nós estávamos. E hoje nós temos o privilégio de poder estar aqui cantando. Te exaltamos. Olha para você ver. Te exaltamos. Cara, é poderoso poder estar na presença do Senhor. Dizendo, Senhor, eu te exalto. Então nós estávamos ali reafirmando o nosso compromisso individual de servir ao Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso coração, alma e entendimento. Porque foi para isso que nós fomos chamados, para adorar ao Senhor. E nós dizíamos assim antes do culto começar: Senhor, o Senhor não precisa, mas nós gostaríamos muito que você manifestasse a tua presença no nosso meio hoje. Cara, e como é poderoso poder estar na presença do Senhor. Eu queria que o pessoal que está com a ceia viesse até, se posicionasse aqui entre as fileiras, se posicionasse aqui na frente. E hoje nós vamos fazer a ceia um pouquinho diferente. Você só vai pegar a sua ceia agora, mas nós vamos cear no final do culto. Então segura a sua ceia na sua mão. Enquanto nós continuamos, cantamos, te exaltamos. Vem até aqui, pegue a sua ceia. Eu queria que todo mundo pegasse a ceia. Ah, Wellington, eu não vou tomar a ceia, leva para casa de enfeite. Mas vem aqui e pega, levante sua voz e exalte o Senhor. Exaltamos, ó Senhor. Levante a sua voz e cante. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, aleluia. Te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Não sei por que me deram reprovação no caça-talento, gente. Eu devia fazer parte desse ministério de adoração. Devia, eu sei que eu devia.
Hoje é um dia muito especial para nós, no nosso calendário, né? É um dia especial, porque a gente celebra a Páscoa do Senhor. Que dia precioso. Obrigado, gente. Se tem alguém que não pegou a ceia? Ninguém? Tinha que ser meu filho. TDA. Tinha que ser meu filho. Hoje é um dia especial, nós estamos comemorando a Páscoa do Senhor. E a gente fala, Páscoa é recomeço. Começar de novo. Tem a ver com uma nova vida. E o grande problema é que muitas vezes, até no nosso meio, nós confundimos Páscoa com ovos de Páscoa, ovos de chocolate e coelhinhos da Páscoa, coelhinhos saltitantes. Então hoje eu queria falar a respeito da Páscoa com você. Deixa eu te falar, não tem problema nenhum em comer um chocolate, tá? Só os gordinhos que pega leve. Pega leve. Beleza, Gu? Eu preciso de 4.000 calorias dia, gente. Então, pode vir o chocolate que for, que tá de boa. Mas eu queria falar com você hoje a respeito da Páscoa. Para que nós pudéssemos entender um pouco melhor a respeito da Páscoa. O Senhor, Ele fez uma promessa a um povo, e Ele separou um povo para si. Ele disse, esse é meu povo, o povo de Israel. O que acontece é que o povo de Israel estava escravizado no Egito, já faziam séculos. E o Senhor levantou um homem para resgatar o povo que estava no Egito, e você sabe dessa história, é Moisés, aquele da arca. Então, gente, o da arca é o Noé, beleza? Moisés é o do Mar Vermelho. O Senhor levantou um homem, Moisés, para tirar o povo do Egito. E o Senhor revestiu aquele homem de poder e autoridade. E ele disse, vai até Faraó e fala que você vai levar o meu povo embora para a terra prometida. Moisés foi lá e fez isso. Só que o Senhor endureceu o coração de Faraó. Então o Senhor começou a lançar pragas sobre o Egito. E a 10ª praga seria a morte do primogênito. A 10ª e a última praga seria a morte dos primogênitos. Então você para e pensa, e quando nós falamos a morte do primogênito, aí deve ser o primogênito, o tiogênito, o cunhadogênito. Se fosse cunhadogênito, tudo bem. Cunhado não é família assim, gente, brincadeira. Mas seria a morte do primogênito, e às vezes parece algo tão distante da nossa realidade, quando nós falamos a morte do primogênito. Alguém aqui é pai e tem filhos? É lógico, se você é pai, você tem filho. Imagine só se o Senhor virasse para você e falasse assim, eu vou lançar uma praga. E a praga vai ser a morte do seu filho mais velho. Ah, você não tem filho, mas você tem irmão? Quem tem irmão mais velho aqui? Quem tem irmão mais velho é uma coisa. Agora, quem é o irmão mais velho? Então seria você. Entende como agora está se tornando algo mais pessoal? Então o Senhor falou para aquele povo. Êxodo 12, verso 2. Esse mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro. Fale, um cordeiro.
segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para comer o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. Coma tudo, coma a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã. O que porém ficar até na manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas quanto dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia lhe será por memorial, e vocês celebrarão com festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. O Senhor vira para aquele povo e Ele promete libertação para eles. Ele diz: eu fiz uma promessa ao pai de vocês, Abraão, e agora eu vou cumprir essa promessa. E para vocês poderem rumar rumo à terra prometida, eu vou aplicar mais uma praga no Egito, e essa praga vai matar os primogênitos, mas vocês estão recebendo orientações de como proceder diante dessa praga, então nenhum mal sobrevirá sobre a sua casa. Quais foram as orientações que o Senhor deu? As orientações que o Senhor deu foi: peguem um cordeiro. Peguem um cordeiro de 1 ano, sem defeitos. Então você sacrifica esse cordeiro, e pegue o sangue desse cordeiro e passe nos batentes da sua porta. Sabe, batente é aquele lugar onde você entra em casa e sua porta faz nhé, se não tiver óleo, e depois tec, é onde envolve a porta. Passe sangue desse cordeiro nos umbrais e na viga superior dessa porta. A casa que tiver com esse sangue, eu passarei e não aplicarei mal algum em vocês, eu passarei direto. O Senhor está dando orientações simples para um povo. Através do sangue daquele cordeiro, as casas estariam protegidas. Através da morte daquele cordeiro, mal algum chegaria até aquelas casas. Só que o Senhor dá uma orientação estranha com relação a esse cordeiro. Alguém aqui já comeu cordeiro? Comeu? Tem gente que está de dieta, só levanta metade, assim, ó. Eu só provei, pastor. Já comeu cordeiro?
É bom, não é? Delícia. Um cordeiro bem feito, gente, é suculento. Esses dias eu comi cordeiro, eu nem sabia o que eu estava comendo. Aí na hora que me falaram é cordeiro, eu falei, uau, isso que é um cordeiro. É bom, é delicioso. Assado, então. Agora eu tenho certeza que você que é mais antigo, você vai lembrar de um programa de televisão que passava há uns 20 e poucos anos atrás, onde as pessoas iam fazer coisas difíceis no meio da selva, e eles tinham que comer olhos de cabra. Você lembra disso? Lembra? Quem lembra disso? Velho. Todo mundo velho nessa igreja. Aí tem os irmãozinhos que não levantam a mão, né? Lembra, mas não vou levantar a mão, vai acusar a idade. Eu sei como é que é, viu, Marquinhos? Eu sei que você sabe, mas... Tô de olho em você. Quer falar que é do Influa? Deixa eu te falar. Só de olhar para aquilo dá náusea. Só de olhar para um cara pegando um olho de um bicho e comendo, nos dá uma sensação ruim. Agora o Senhor vira e fala, vocês vão comer o cordeiro, e vocês vão comer o cordeiro inteiro. Vocês vão comer a cabeça, as vísceras e as pernas do cordeiro. Coma tudo. Não deixe que nada sobre. Ah, minha casa é pequena, então nós vamos comer só o pernil. Não, se sua casa tem poucas pessoas. Num sinal de unidade, num sinal que nós somos um só corpo, uma só família, caminhamos numa só direção, temos uma só orientação para as nossas vidas. Reúna-se com outras famílias e juntos comam todo o cordeiro. Até as partes que não são gostosas, coma tudo. Tem alguém querendo um cordeirinho aí? Depois dessa aqui eu fiquei meio relutante com o cordeiro. Mas deixa eu te falar, por que o Senhor deu essas orientações? Para libertar um povo. E Ele disse, quando vocês comerem, quando vocês passarem por isso e me obedecerem, já façam isso com as sandálias nos pés. Era um povo que estava escravizado, gente. Era um povo que não podia sair daquela terra e que tinha uma promessa para a sua vida. Abraão recebe a promessa e fala, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu te mostrarei, a sua descendência será maior, muito mais do que as estrelas dos céus e do que as areias do mar. Deixa eu te falar. Existia uma promessa para aquele povo que estava escravizado, e o cumprimento da promessa estava batendo à porta deles, dizendo, comam depressa, essa é a Páscoa do Senhor, é a oportunidade de um recomeço, de uma nova vida, vamos lá, rumem à terra prometida. E nós sabemos que no caminho eles passaram por milagres incríveis. O mar se abriu, o maná desceu do céu para alimentá-los, uma coluna de fogo era estabelecida para aquecê-los durante a noite, e uma nuvem era estabelecida para que eles caminhassem no sol. O Senhor fez com que nem as sandálias dos pés deles se desgastassem ao longo de 40 anos. Aquele era o ponto onde eles decidiam obedecer ao Senhor e viver as maravilhas dele. Ou eles perdiam o seu primogênito. Assim foi instituída a Páscoa, quando um povo escolhido por Deus foi liberto do cativeiro. O que eu tenho para te dizer é que o cativeiro agora é outro. O cativeiro agora é outro. Cordeiros foram mortos depois disso, dia após dia, para a remissão de pecados. Homens que estavam se arrependendo ofereciam ofertas de sacrifício ao Senhor para perdão dos pecados.
O que eu tenho para te dizer é que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Amém? A gente sabe disso. A gente sabe exatamente como isso funciona. Nós estávamos ali atrás falando exatamente disso. Há 20 anos, onde nós estávamos totalmente separados do Senhor, longe do caminho do Senhor, mas Ele com sua bondade e misericórdia nos alcançou. Aleluia! Aleluia! O cativeiro agora é outro. O povo agora saiu do deserto, saiu do Egito, não é mais prisioneiro do Egito, agora o povo é prisioneiro das suas próprias concupiscências. O povo agora é prisioneiro dos seus próprios desejos. O povo agora está prisioneiro dos seus próprios pecados, que faz separação entre nós e o nosso Deus, e que nos dá um salário. O salário do pecado é a morte. Uau! Mas sabe o que acontece? O Senhor, na sua infinita misericórdia, Ele diz assim: existe um caminho, existe uma solução. O Senhor não se agrada em ver os seus filhos se perdendo. O Senhor não se agrada em ver a sua criação destoando daquilo que Ele tinha planejado inicialmente para que a criação vivesse. Então o Senhor arruma um sacrifício agora, último sacrifício, final, que pode apagar todo o pecado, que pode quebrar as cadeias do pecado, que podem quebrar as algemas que aprisionam o povo longe do Senhor. E esse sacrifício é o próprio primogênito de Deus. No Egito, o Senhor arruma um cordeiro para poupar os primogênitos, mas agora Ele oferece o seu primogênito como cordeiro para a purificação dos nossos pecados. Oferece o seu próprio filho para morrer onde nós deveríamos morrer. Ele oferece o seu filho para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. A Páscoa agora é outra, a libertação agora é outra, o cativeiro agora é outro, e o cativeiro caiu. Caiu quando o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de glória, cheio de graça e verdade. O cativeiro caiu porque, João 3,16, porque o Senhor amou você de tal maneira. O Senhor amou você de tal maneira. O Senhor amou você de tal maneira que entregou o seu único Filho para que todo aquele que crer no Senhor não morra, não receba o salário do pecado que é a morte, não ande mais como peregrino no mundo, mas agora como membro da família de Deus. O Senhor oferece o cordeiro imaculado, sem manchas, sem defeitos, para morrer por nós, para que nós pudéssemos viver. Aleluia! Isso é poderoso. Quando Jesus, Ele está caminhando rumo a João Batista para ir ser batizado. João Batista olha para Jesus vindo e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías profetizou a respeito do nosso Senhor. Ele disse: como um cordeiro, Ele foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda, não abriu a boca para reclamar. Ele foi moído por nossos pecados. A palavra de Deus diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos o quê? Sarados. Deixa eu te falar, que efeito isso teve na sua vida? Que efeito isso tem nas nossas vidas?
Cara, quando nós falamos Jesus morreu numa cruz, sexta-feira da paixão, estava muita gente triste porque Jesus estava morrendo na cruz. Deixa eu te falar. Ele não está morto. A morte dele não é motivo para nos entristecermos, porque o nosso rei morreu, mas a morte não pôde detê-lo na sepultura. Hoje ele vive e reina eternamente. Nós sabemos o final dessa história. Talvez a morte pensou, já era. Talvez principados e potestades disseram, Ralph diz que é filho de Deus, mas nós vencemos. Deixa eu te falar, no terceiro dia, a morte morreu de medo ao ver Jesus renascer. Aleluia! E aí a gente fala, Jesus morreu por mim. Essa é a Páscoa. Jesus morreu por mim. Aí a gente novamente vai naquela coisa, pensa que é só uma história e está tão distante da gente. Deixa eu te falar, Jesus não é um personagem, ele é alguém. Não é só um personagem de uma historinha, ele é alguém. Deixa eu trazer a sua consciência aqui um pouco. Se entrasse alguém aqui armado agora, vamos lá, vamos exercitar a nossa mente. Se entrasse alguém aqui armado, me acertar ia ser difícil. Por motivos óbvios. Principalmente se eu estiver de lado, né? Eu senti um certo assim, sabe, desprezo aqui num sorriso, sabe, tipo assim, magrelo. Imagine só entrando uma pessoa armada aqui hoje, e disposto a matar pelo menos 2 idosos, 3 mulheres grávidas, algumas crianças, talvez o seu pai, talvez o seu filho, entrou, e alguém se colocasse na frente e dissesse assim, por favor, atire em mim, por favor, atire em mim, não atire mais ninguém, mas não é como teatro não, é de verdade, assim, ó, pode atirar. E de repente você visse, perante todos nós, aquela pessoa recebendo 1, 2, 3, 4, 5, vários tiros, e caísse morto na tua frente. Deixa eu te falar, ficaríamos extremamente comovidos. Seríamos, enquanto vivêssemos, gratos por aquele ato nobre. Mas deixa eu te falar uma coisa. A morte de alguém assim não tem o poder para nos dar a vida eterna. E já ficaríamos extremamente encantados com aquilo. Como nós ficamos diante de um sacrifício de um inocente. O próprio Deus que se pendura numa cruz para morrer por mim e por você, sangra até a morte. Não para nos dar simplesmente vida aqui, mas vida em abundância. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Certo dia ele diz, eu sou o pão da vida, João 6, eu sou o pão da vida, e o pão que eu tenho para oferecer para vocês, é o meu próprio corpo. Então ele diz, aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Como assim?
Os discípulos do Senhor estavam junto com Jesus quando ele estava dizendo essas palavras. Puxa vida, Jesus era sempre tão amoroso, tão carinhoso, e ele falando palavras tão estranhas agora. Como assim comer do corpo e beber do sangue de Cristo? Pedro fica apavorado com aquilo e fala: Jesus, você vai perder seguidores, vão começar a dar o follow em você, vão parar de te seguir, você vai perder seguidores. Então Jesus vira para Pedro e fala: e aí, está achando ruim? Vaza também, irmão. Então Pedro diz, isso é lindo: Senhor, para onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Cara, deixa eu te falar, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo se pendura numa cruz, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro que está nos dando liberdade, vida, recomeço, oportunidade de ter uma nova vida, de recomeçar tudo de novo. E o nosso Cordeiro Pascal é necessário que comamos todo ele. Foi assim com o povo de Israel, não seria diferente comigo e com você. Precisamos comer de tudo. Precisamos comer todo o cordeiro, a cabeça, as vísceras e as pernas. O Ellison, o que você está falando com isso? Está ficando confuso a minha cabeça, eu não estou entendendo nada. Deixa eu falar uma coisa. Talvez nós viemos para Jesus porque Ele nos fez algo. Talvez nós viemos para Jesus porque a gente precisava de algo. Talvez a gente precisava de que Jesus restaurasse o nosso casamento. Talvez nós precisávamos que Jesus restaurasse o nosso emprego, a nossa situação financeira, sei lá, talvez uma doença, e nós precisávamos de uma cura do Senhor. Mas deixa eu te dizer, nós não estamos aqui só pelo que o Senhor pode fazer por nós. Isso é só comer pernil do cordeiro. Nós precisamos entender que precisamos comer o cordeiro inteiro. E comer o cordeiro inteiro exige morrer para si mesmo, para que a vida do cordeiro viva em nós. É necessário recusar o passado que nós tivemos. É necessário recusar o pecado que bate na nossa porta todos os dias. E que é bom. Para viver a vida que o Senhor tem para que nós vivamos, é necessário morrer para nós mesmos. É necessário que a nossa natureza morra. É necessário que nós possamos nos revestir de novas vestes. É necessário pegar vestes antigas. A palavra de Deus diz que não se faz um remendo com tecido novo numa calça velha, numa roupa velha. Deixa eu te falar, a nova natureza que Deus tem para nós, é para nos revestir da cabeça aos pés. Não adianta só, eu tenho problema nessa área, eu quero que Jesus atua aqui na minha área, que eu preciso. Deixa eu te falar, Ele não quer só o seu braço, Ele não quer só a tua perna. Da mesma forma como o Senhor te quer por completo, nós precisamos ansiar, querê-lo por completo também. E não é fácil, porque todos os dias precisamos lutar contra os nossos desejos, porque todos os dias precisamos abrir mão da nossa convicção. Deixa eu te falar, o evangelho não se trata, presta atenção nisso, evangelho não se trata em ser uma pessoa ética. Evangelho não se trata de nos tornarmos pessoas moralmente aplaudidos pela sociedade. Evangelho não é isso. Quando Jesus estava crucificado numa cruz, existia do lado dele, havia do lado dele um homem malfeitor, bandido, ladrão.
O que acontece é que aquele homem olha para o lado e ele percebe que o autor e consumador da fé dele estava ali pregado numa cruz. Ele olha para o lado e ele começa a examinar a si mesmo, então ele diz: pobre homem que sou, eu estou aqui porque mereço. Eu sou um ladrão, eu sou perverso, mas ele, que mal ele fez para estar ali? Senhor, se possível, quando estiver no paraíso, lembra de mim. Esse homem não teve tempo de se tornar um homem moralmente aceito pela sociedade. Esse homem não teve tempo de ser um exemplo de ética. A resposta de Jesus é: hoje mesmo você vai estar comigo, cara. Sabe por quê? Eu já disse isso esses dias atrás. Ele não veio para justos, ele veio para pecadores. Ele não veio para homens sãos, ele veio para homens e mulheres doentes. Esse é o papel de Jesus, é isso que ele faz. Ele vem porque nós estávamos separados de Deus, e ele agora diz: existe um caminho de volta para o Pai, e ele fala: eu sou esse caminho, eu sou o caminho, a verdade, e não a vida se não for em mim. Essa é a nossa Páscoa. Sabe qual que é o grande problema? É que muitas vezes nós temos necessidades que sobrepõem a maior necessidade que nós temos na vida. E aí a gente não consegue reconhecer isso. Esses dias eu fui convidado para falar com algumas pessoas a respeito de Páscoa, e eu falei exatamente isso com elas. Às vezes nós temos algumas necessidades, e nós apresentamos essas necessidades para Deus, como se fosse a maior necessidade das nossas vidas, e é: Senhor, se você fizer isso, eu vou ser feliz. Senhor, se você atender o meu pedido, eu vou ser feliz. Nós falamos alguns dias atrás a respeito do paralítico e dos 4 amigos que levaram o paralítico até o Senhor Jesus. Por que eles levaram o paralítico até o Senhor Jesus? Porque eles queriam um milagre para aquele homem andar. É óbvio. É claro. Eu também levaria. E se eu fosse o paralítico, eu queria que alguém me levasse. Só que o Senhor, Ele conhece necessidades muito maiores que existem no homem. Deixa eu te falar, nada, nenhuma expectativa em coisas humanas será capaz de preencher o seu coração. Nenhuma expectativa em coisas materiais poderão preencher o vazio que existe dentro do homem. O nosso coração só pode ser preenchido quando nós absorvemos e aceitamos a natureza de Cristo em nós. Nós nascemos para ser filhos do Senhor. Nós nascemos para estar na presença e ter relacionamento com o Senhor, e estamos como peregrinos no mundo. Então o Senhor olha para aquele homem, para aquele paralítico e fala: você tem necessidade muito maior do que essa, meu filho. A tua fé te salvou. Eu não estou entendendo. Deixa eu te falar, quando eu tinha uns 22 anos de idade mais ou menos, eu pegava 6 ônibus por dia em Belo Horizonte para ir para o trabalho, voltar do trabalho, ir para a faculdade e voltar para casa. Eram 6 ônibus em Belo Horizonte. Então eu precisava de estar às 5h45 no final do Jaqueline B. 5h45 da manhã eu precisava estar no final do ônibus, no ponto final, para começar a rotina. E essa rotina terminava mais ou menos 00h15, 00h20. Todos os dias. Every day.
Aí eu falei com o papai assim, papai, meu pai odiava moto. Meu pai odiava, pensa um homem que não gostava de moto. Eu falei, papai, eu preciso da bênção e do seu nome. Eu vou precisar da sua bênção e do seu nome, porque sem a sua bênção ferrou e sem o seu nome eu não faço nada. O que foi, Wellison? Eu falei, tira uma moto para mim, eu pago. Mas eu preciso, a solução dos meus problemas está em ter uma moto. O que meu pai fez? Homem de Deus. Foi lá e deu o nome dele para eu tirar a minha motinha. Agora pronto, os meus problemas se acabaram. Os meus problemas já eram. Não tenho mais problema. Porque agora eu vou de moto para a faculdade e para o trabalho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Passou 2 meses. Passou 4 meses. Passou 6 meses, eu comecei a perceber que de manhã fazia muito frio de moto, no ônibus era até melhor. E de repente chegou aquela época do ano que todo motoqueiro ama. Começou a chover. Então eu falei, alegria mesmo se eu tivesse um carro. Não existe realizações humanas, materiais que pode suprir necessidades espirituais, cara. Não adianta virar para o Senhor e falar, Senhor, se o Senhor me curar, eu vou ser feliz para sempre. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou ser feliz, agora sim eu vou ser feliz. Deixa eu te falar, a alegria nós encontramos quando nós encontramos o reino dos céus. A alegria nós encontramos quando nós nos deparamos com a face de Cristo e o sacrifício de Cristo faz efeito na nossa vida porque nós aceitamos aquele sacrifício, então nós tomamos por violência o reino dos céus, que é paz, justiça e alegria plena. Sabe por que nada nos satisfaz? Porque nós temos raízes de descontentamento muito profundas, que só podem ser superadas, supridas, quando nós nos voltamos para Jesus. A minha questão conosco hoje aqui é, quais são as necessidades que nós temos, que julgamos ser mais importantes do que ter a natureza de Cristo em nós? Estamos, como Salomão disse, correndo atrás do vento. Vaidade atrás de vaidade. Tudo é vaidade, tudo passa. A palavra de Deus diz que tudo vai passar. 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Mas isso não é material. Isso nós só conseguimos encontrar diante do Senhor. Quais são as necessidades que nós temos hoje, que são maiores do que a percepção que nós temos da necessidade da natureza de Cristo em nós? Ainda que estejam mortos, viverão. Ainda que esteja morto, viverá. O Senhor não é um Deus de circunstâncias, cara. Muito pelo contrário, Ele não está nem aí se o mar está revolto. Ele não está nem aí se pedras estão sendo lançadas contra o seu povo. Ele só está olhando como é que chama aquele cara lá dos Atos 6? Estevão, 6? Deve ser. Ai, graças a Deus tem crente nessa igreja. Ele está olhando para Estevão. Estevão contando a história do povo de Israel para aquele bando de gente religiosa, louca, maluca. E Estevão falando, vocês esperavam o cordeiro?
O Cordeiro, o Messias chegou e ele tem nome e sobrenome, Jesus Cristo de Nazaré. Então eles olharam para Estevão e olhavam para o seu rosto, e o rosto dele era como o rosto de anjo, cara. E isso impediu deles apedrejarem Estevão? Não impediu. E a palavra de Deus diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e pode contemplar o Senhor, cara. Deixa eu te falar uma coisa, essa vida aqui é passageira, e vou te falar, passa rápido demais. Passa rápido demais. Ontem você não era casado, hoje você tem netos. Ontem você era uma criança que o seu pai te carregava no colo. Você fingia que estava dormindo, então ele te pegava no colo e te levava a longas distâncias, assim que os nossos pais faziam com a gente. É assim que meu pai fazia comigo, cara. Eu fingindo aquele menino comprido, com a perna balançando lá embaixo. De repente ele entregava para um irmão da igreja, e eu babava no irmão da igreja, para ser bem realista o sono. Hoje eu tenho 2 filhos adolescentes, cara, que se quiserem fingir que está dormindo, vai tomar um sacode. Mas isso passa muito rápido. A vida aqui é um sopro. E o que o Senhor está nos oferecendo não é simplesmente uma vida tranquila por aqui. A Páscoa do Cordeiro de Deus é para nos dar uma vida eterna diante do Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós cantamos aqui agora há pouco. Incomparáveis são as suas promessas para mim. Quais são as promessas que você queria para a sua vida? Será que quando a gente está cantando essa canção, quais são as promessas de Deus para as nossas vidas que nós estamos ansiando? Deixa eu te falar, o Senhor não está em busca de simpatizantes do Evangelho, beleza? Se você está aqui hoje porque você, não, sou um simpatizante, eu vou em um lugar e eu não sei o que, eu vou em outro lugar e eu não sei o que, mas na igreja dos crentes lá da Poêmia, eu simpatizo. Cara, é um privilégio para nós poder receber você como um simpatizante nosso. É muito legal a gente poder receber você como um simpatizante. Mas o Senhor não está procurando simpatizante, Ele está procurando adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Homens dispostos a morrer para si mesmo, para viver a vida de Cristo. Homens que olham para a cruz do Calvário e enxergam o Filho de Deus morto, sangrando, e os pecados nossos sendo todos purificados, através daquele sangue inocente que derrama sobre nós. E agora o Senhor olha para nós e nos vê coberto com o sangue do Cordeiro, então Ele fala, meu filho, agora estamos assentados à mesa com o Pai. A mesa do Pai não é para simpatizantes gospel, é para filhos de Deus. Eu fui um tempo simpatizante na minha vida, eu não sei nem com o quê. Mas eu estou cada dia querendo ser mais radical, tá ligado? A galera fala, não, é radical esse cara, eu sou radical. Gostou da radicalidade? Cara, se a gente não for radical, o pecado vai te aprisionar de novo.
Não existe meio termo, não existe meio pecado, não existe meia vida com Jesus. Ou nós entregamos a nossa vida toda para Ele, para vivermos essa vida abundante que Ele tem para nós, cara. Ao lado dEle, contemplando o Cordeiro, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da Tua glória. Ou nós não viveremos nada disso. É necessário entregar o nosso coração para o Senhor, cara. Ser radical. E ser radical não é ser chato, não. É ser radical com o pecado, com o mundo. A palavra de Deus diz: não tem jeito de ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. O Ellison então bugou minha mente, eu não posso ir mais no mundo. Não só pode, como deve. Agora paradoxou tudo. É para amar o mundo ou não é para amar o mundo? Não é para amar o mundo. Nem as coisas que o mundo nos oferece. Nem nos assentar na roda dos escarnecedores e deixar que eles ditem como nós viveremos. Mas é sim para sentar na rodinha dos malucos e pregar Jesus para eles, cara. É sim para ir no mundo onde eles estão tratando de corrupção, drogas, não sei o que, vícios, e levar Jesus para eles, cara. É sim para ir lá no mundo onde as pessoas estão falando tudo que é de errado, e levar o que é a verdade, levar Jesus e ser radical. Nós precisamos ser luz. Uma candeia não foi feita para ficar debaixo da cama. É necessário que uma lâmpada seja colocada num lugar alto na casa para que toda a casa se ilumine. Agora não se perca lá no mundo levando o evangelho parado lá. Existe um caminho de volta. O Senhor fala: vai para o teu quarto, busque o Senhor em secreto, louve ao Senhor em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Mas não é para morrer no secreto, não, pelo amor de Deus, porque a humanidade anseia, espera ansiosamente a manifestação sua, dos filhos de Deus que estavam lá no quarto buscando o Senhor, ouvindo as palavras do Senhor, se debruçando diante dos pés do Senhor, amando o Senhor. Agora sai do quarto, pelo amor de Deus, e vai para o mundo anunciar as boas novas do Evangelho. Aleluia! Aleluia! Eu falei que eu estou radical. Até meio pentecostal também. Aleluia! E para terminar, eu podia pregar essa mensagem o resto da vida. Esboço já não tem mais há muito tempo. Cara, mas essa é a mensagem que nós precisamos carregar no nosso coração. Quando nós vivemos isso, nós amamos o Senhor sobre todas as coisas. E como consequência de amar o Senhor sobre todas as coisas, nós amamos pessoas. E aquilo que o Senhor fez em mim, cara, aquilo que o Senhor fez em você, você não é mais o mesmo, você está desfrutando de uma nova vida no Senhor. Agora o Senhor vai fazer através de você. Está na hora de nós nos levantarmos do nosso lugar, reconfigurar as nossas necessidades, reconfigurar quais são as promessas do Senhor que nós queremos viver, e anunciar o Senhor por onde quer que nós andemos. Você está feliz ainda? Sabe o Cordeiro Pascal? Jesus. Eita, me dá outro coração aí, Gu. Vai saber onde esse povo andou pisando, né? Sabe o Cordeiro Pascal? Obrigado, amigo.
Na noite em que o Senhor foi traído. Puxa, na noite que ele foi traído? Na noite que o Senhor foi traído. Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção nisso. Ih, caiu mais um aí. Às vezes você está aqui hoje pensando, ou cheio de história triste para contar. Eu entendo as suas histórias tristes. Eu também tenho muitas histórias tristes. A verdade é que coisa ruim para viver é boa para contar. E às vezes coisa boa de viver não é tão legal de se contar. O problema é que às vezes nós somos marcados por coisas ruins que aconteceram na nossa vida. Olha Jesus dedica a sua vida, ele abre mão da sua glória, presta atenção nisso, ele abriu mão da sua glória. Ele podia estar lá no céu de boas, só vendo os anjos cantando Santo, Santo e tal, e manifestando sua glória, mas ele abre mão disso. E de repente ele é traído por um dos seus amigos. História ruim, né? Talvez você já foi traído alguma vez na sua vida por um amigo, por um grande amor, por um patrão, por um funcionário, por alguém. Deixa eu te dizer, nós não podemos controlar o que as pessoas vão fazer com você. A gente não pode controlar o que as pessoas já fizeram com vocês, com cada um de nós. Mas como nós reagimos a essas coisas define quem nós somos. Jesus foi traído por Judas. E quando ele se encontra novamente com Judas, ele chama assim, amigo, o que você veio fazer aqui agora? A traição não define quem é Jesus. O que define quem é Jesus é como ele se comporta diante de uma traição. Assim somos nós. Está na hora da gente deixar aquele passado para trás, gente. Coisas boas e coisas ruins, deixa para trás. E prossiga para o alvo, a fim de encontrar o prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus.